Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live mais do que especial do BRFF Brasil Fantasy Football, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar, para dar o pontapé inicial nessa semana de draft. É a Draft Week chegando, né? A gente brinca que setembro sempre chega, mas abril também é um mês importantíssimo para a NFL, principalmente se você é torcedor daqueles times que não chegam tanto nos playoffs, mas que querem manter a chama da esperança acesa, como é o caso meu, por exemplo, agora que estou abraçando definitivamente o Chicago Bears, mas infelizmente não temos escolha de primeiro round. Quem sabe a gente ache algumas joias escondidas aí a partir do dia 2. Bom, chega de falar aí das minhas preferências, eu vou pedir para que você que nos assiste ao vivo no YouTube curta o vídeo, se inscreva no canal, comente no chat principalmente aí sobre o nosso assunto de hoje, que é a classe de quarterbacks e running backs. A turma do backfield vai dominar aqui a live de segunda-feira, dia 25 de abril, e na próxima terça-feira, também conhecida como amanhã, dia 26 de abril, a gente vai falar sobre os pass catchers, os recebedores, os wide receivers e os tight ends. Então, até quinta-feira você pode se preparar muito bem aqui com o nosso conteúdo, listando os rankings da redação. Todo mundo fez o seu ranking, a gente chegou num consenso, numa média, e a gente vai apresentar todos esses principais nomes para vocês. E para me ajudar nessa missão, estão comigo meus grandes amigos Caio Bretas e João Maurício, começando pelo Bretinhas, diretamente de Minas Gerais, de quem eu já estava morrendo de saudade. Eu quero que você dê um salve inicial para a galera, Bretas, e já comente uma das notícias mais quentes aí dos últimos dias, né? Vamos já emendar falando sobre repercussões possíveis para o Fantasy, que é o Deebo Samuel do seu 49ers, né? Os rumores cada vez mais fortes aí de que ele quer um contrato gordo, ganhar bem e não mais ser usado como chamado canivete suíço, né? Running back / wide receiver. Acho que até eles chamam ele de running receiver ou wide back, exatamente. Eu estava tentando lembrar exatamente como é que era essa combinação de palavras. E saiu um vídeo até para aumentar a especulação dele na balada, a galera com plaquinha de que ia ficar, e ele fez o sinal, não é bem assim. Enfim, você acha que ele fica, que ele sai? E quais seriam as repercussões para o Fantasy, destinos possíveis? O que você acha de toda essa situação aí? Dá o salve inicial para a galera. Fala galera, beleza? Boa noite aí. Estamos de volta aqui começando essa programação de draft. É muito legal ficar analisando o calor, né? Então, começando na live hoje, estou bem animado. Quanto ao Deebo Samuel, você falou aí desse termo wide back. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que o termo wide back foi criado pelo próprio Deebo Samuel numa entrevista. Entrevistaram ele, perguntaram o que ele achava desse papel, né? Não sei o que. Ele falou que, né, aquele discurso clássico: estou muito feliz em ajudar o time como eu quero e vocês podem me chamar de wide back. Aí o termo foi criado por ele parecia super orgulhoso, mas em algum momento ele não gosta mais tanto do termo, né? Talvez é porque o 49ers tenha querido pagar ele como um meio termo de running back wide receiver. Provavelmente, mas isso não está muito claro os motivos dele. Sejam os motivos quais forem, né? Se eu acho que ele vai sair ou não. Cara, eu acho difícil dizer. Eu não tenho uma aposta convicta nem que sim, nem que não. Porque, por um lado, o 49ers ainda segura ele, se quiser, por 2 anos, né? Ele tem mais um ano no contrato de calouro. E depois... Não, é isso, ele segura ele por mais um ano. E aí... Não, então o 49ers não está tão obrigado a trocar ele ainda. Mas eu acho que, pela compensação que está vindo por aí, tem chance de trocar. Saiu o rumor hoje de que o New York Jets está disposto a dar a escolha número 10 pelo Deebo Samuel. E a escolha número 10 já é mais do que foi pago em termos de capital de draft para o Davante Adams e para o Tyreek Hill. Então, eu acho que se o 49ers tiver essa possibilidade aí, vale a pena. Se ele for para os Jets, eu acho que vai ser muito ruim para o valor dele de fantasy, sinceramente. Porque primeiro lá é Zach Wilson, tem outros jogadores interessantes como Elijah Moore e Corey Davis competindo por targets. E a verdade é que ninguém na liga usaria o Deebo Samuel tão bem quanto o Kyle Shanahan. Então eu acho que para grandíssima maioria dos times que ele pode ir, o valor dele cai, e cai bem. Tirando um, que é o Kansas City Chiefs, que é um dos times que o Ian Rapoport falou no começo, que tinha chance de adquirir, e aí fica interessante, né? Lá não tem tanta competição mais por target quanto antigamente, é um ataque que produz muitas jardas aéreas, e o Andy Reid também é uma das armas mais, uma das mentes mais brilhantes na liga e sabe usar uma arma como o Deebo.
Interessante, né, que o Debo ele jogou alguns snaps como running back, e o Andy Reid ele é muito criativo, talvez a mente mais criativa na liga em pensar jogadas de passe para running back. Então, se o Andy Reid coloca o Debo como running back e pensa nas jogadas de passe, fica bem interessante, viu? Então, tirando os Chiefs, eu acho que o valor dele cai muito, mas vamos ver para onde que ele vai. Pois é, né? Particularmente, eu acho muito caro esse preço de 10ª escolha geral pelo Deebo Samuel. Ele é um excelente jogador, fez chover nesse último ano, mas ele só tem uma temporada provando como uma das principais armas da NFL. Então, eu não sei, mesmo com a diferença de idade para o Adams e para o Hill, se ele valeria tão mais do que esses dois jogadores em termos de compensação via escolhas de draft. Mas a gente tem muita novela para acompanhar até quinta-feira. Essa Draft Week é sempre muito quente nessa sessão de bastidores também. Então, já mandando um salve para a galera aí do chat, nosso editor Rui Maurício, o Álvaro Ximenes também sempre de olho, o grande Léo Carneiro, o Fernando Timbó. Eu peço um salve inicial do meu amigo João Maurício, diretamente lá dos Pampas desse Brasil, para você emendar com seu salve inicial. Outra notícia muito quente dos últimos dias, não, das últimas horas, saiu hoje o rumor de que Darren Waller é alvo do Green Bay Packers e que ele, inclusive, já teria feito parte da proposta inicial pelo Davante Adams, mas só não conseguiu ser incluído na troca ao invés da escolha de segunda rodada dos Raiders, porque o Davante Adams estava na franchise tag à época da troca, e aí isso seria um empecilho segundo as regras da NFL. De qualquer forma, como você vê uma possível ida aí do Waller para os Packers, João? Todas as consequências disso para o Fantasy, que eu sei que o Bretas está animado com Foster Moreau. A gente fica pensando em outros nomes, mas o Bretinho sempre pensa lá adiante e já está com o Foster Moreau na cabeça. Tudo bom, João? Como é que você está essa noite? Estou muito feliz, cara. Bom demais poder estar aqui conversando com vocês de novo. E como você falou, o draft chegou, né, cara? O draft é o meu Super Bowl. Para mim é o melhor dia da NFL do ano. Eu me divirto muito vendo essas transações todas. E é um dos momentos em que os times mais mostram pra gente o que eles realmente pensam dos jogadores. O draft força os times a serem honestos. Eu gosto muito. Quanto ao Darren Waller, eu sou muito a favor dessa troca, pensando como jogador de fantasy. Porque eu vejo todo mundo se beneficiando, com exceção do Robert Tonyan. Eu acho que seria maravilhoso pro Aaron Rodgers, pro próprio Darren Waller, pro Davante Adams, pro Hunter Renfrow, principalmente lá em Las Vegas, pro Foster Moreau. Eu acho que seria uma onda ali que levantaria o valor de todo mundo. Mas pensando em termos de futebol americano, eu acho que os Packers não deveriam fazer essa troca. Eu acho que o Waller é um bom recebedor, mas eu acho uma escolha de segunda rodada por ele muito caro. Ainda mais porque essas trocas todas que estão acontecendo não são só a troca, né? Não é só a escolha que você tem que dar. Isso vem atrelado a uma renovação de contrato. E o Darren Waller, deixa eu ver aqui rapidinho, ele já vai estar com 30 anos durante essa temporada. Ele tem pouco uso, porque foi uma carreira que demorou para se desenvolver, mas a idade chega e cobra o preço. Eu ainda acho que ele pode contribuir aí pelo menos mais uns 3 anos, não em altíssimo nível, mas ainda no nível razoável. Mas eu, como general manager dos Packers, não faria essa troca. Eu, como jogador de fantasy, torço muito para ela acontecer. Eu tô na mesma pegada que você. Ainda mais com os Packers detendo 2 escolhas de primeira rodada, coisa que não acontecia faz tempo. Eles têm opções numa classe bastante profunda de wide receivers, que a gente vai tocar nela amanhã. Mas já tem pergunta no chat do Léo Carneiro sobre um desses recebedores. Daqui a pouco eu passo lá no chat, mas antes eu quero deixar registrado que seria muito positivo para o Fantasy do BRFF na Copa do Mundo, Dynasty, porque a gente tem tanto Hunter Renfrow quanto Darren Waller, e acho que, concordando com o João, Hunter Renfrow seria o maior beneficiado de uma possível saída do Darren Waller, realmente. E vou lembrar, para quem nos ouve na versão podcast, para que vocês sigam aí o BRFF no seu agregador favorito e deixem a avaliação de 5 estrelas se o seu agregador tiver essa função, como é o caso lá no Spotify e no Apple Podcast, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, galera. Mandar um salve também para o Eklund de Souza, que chegou aí no chat, de olho no amigo dele, do João. E vou passar as running backs aí entre os prospectos dessa classe de 22. Começando
pela pergunta do Léo, né, Bretaz? Então, vou passar para você responder aí, seu amigo, perguntando se o Treylon Burks é um wide back, ele que vem sendo comparado com vários jogadores bem interessantes para o Fantasy, como A.J. Brown, DK Metcalf e principalmente Deebo Samuel. Eu, sinceramente, acho ainda muito cedo para a gente fazer tais comparações, mas você acha que ele seria o prospecto mais perto do que é o wide back, que a gente comentou que o Deebo é esse tipo de jogador? Com certeza, né? O Treylon, o mais perto, né? O Treylon Burks, ele jogou snaps no college, ele jogou snaps como running back também. A grande maioria dos snaps dele veio no slot, ele jogou poucos do lado de fora e alguns alinhado como running back mesmo. Teve carregados, recebeu passes ali como running back. Mas, no entanto, eu acho que eu tendo a concordar mais com o André, né? O wide back no planeta tem um. Então, é difícil falar que o Treylon Burks vai vir para ser outro, né? Se já é cilada, às vezes, você tentar procurar o próximo Tyreek Hill, por exemplo, procurar o próximo Deebo me parece mais difícil ainda, porque ele é mais único ainda do que o Tyreek, embora não melhor, né, a meu ver. Mas ele é muito único, o papel que ele exerce é muito único. No entanto, para mim, sem a menor sombra de dúvida, o melhor landing spot para o Treylon Burks seria um San Francisco 49ers sem Deebo Samuel. Isso para mim, com certeza. E eu sou um cara que não gosta do Treylon Burks. Mas se ele fosse para o 49ers sem Deebo, aí já começa a me interessar já. Porque se tem alguém que saberia usar um cara como ele, é o Kyle Shanahan. Estão escutando o André aí? Tá escutando, João? Não escutei. A gente queria ver se estava travado para mim aí, ou se estava travado para todo mundo. Eu achei que eu tinha travado aqui também. Eu fiquei nessa mesma dúvida. Nunca vi o André travando. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, ó. Pergunta não, né? O Fernando Timbock comentou, pensando no valor do Elijah Moore, eu ia preferir que viesse algum wide receiver do draft do que o Deebo. Eu acho que eu concordo também. E você, João? Eu concordo também. Mas assim, eu também não acho que o Elijah Mitchell vai escapar ileso desse draft, não. Eu também acho. Tô achando muito difícil. O Jets tem 4 escolhas no top 40, né? Sim. Se não vier um wide receiver no round 1, vai vir alguém no topo do round 2. Eu acho que ele não escapa mesmo. E eu gostava muito do Elijah, mas esse draft aí promete ser meio complicado para ele um pouco. Sim. Agora, eu acho que o casamento dele com o Zach Wilson é muito bom. Eu não gosto do Zach Wilson como quarterback, era o meu quinto na classe do ano passado, mas eu acho que ele e o Elijah Moore têm um estilo que casa muito bem, de antecipação. O Zach Wilson é um quarterback que lança muito bem em antecipação e o Elijah Moore é um excelente corredor de rota. Então eu acho que isso aí casa muito bem. Realmente. O Elijah era meu queridinho antes do draft, né? Mas pensando nesse casamento que você falou aí, o trecho que eles tiveram logo depois da bye do New York Jets foi uma sequência de uns 7 jogos aí, onde o Elijah Moore, a média de pontos dele foi igual à média de pontos no ano do Jalen Waddle, né? Então foi uma média de pontos muito alta. Então eu acho que o potencial do Elijah é gigante. Mas vamos ver se o draft prejudica ele ou não. Voltou aí, André? Voltei. Perdão, galera. Fiz congelar aí. Minha internet não está me ajudando nos últimos dias, mas agora há de prosperar daqui até o final da live. Bom, já passaram aí no chat. Podemos ir para os rankings dos prospectos ou ainda tem mais coisa para falar? Vamos embora, passamos aí nos comentários, vimos o pessoal e vamos seguir aí. Vamos embora, então. Vamos começar, então, com os quarterbacks. Eu não vou arriscar compartilhar minha tela por causa da minha conexão. Eu estava engatilhado aqui com o nosso Instagram, mas se você quiser entrar aí pelo celular ou por alguma outra tela no nosso Instagram, o nosso mais recente post, tem todos os rankings consenso aí da redação, incluindo, claro, os quarterbacks e running backs, que são as posições que a gente vai abordar agora, começando com os Signal Callers. Então, vamos fazer primeiro uma visão geral sobre essa classe e as tiers, né? Começar com o João, para ele me responder o seguinte: mesmo com a grande maioria da classe do ano passado, de 2021, que prometia muito, tendo decepcionado, você acha que ainda é quase unânime a percepção de que esta classe de 2022, salvo talvez uma exceção, está muito abaixo em relação a essa classe de 2021, João? Sim, eu concordo que está muito abaixo. Inclusive, o quinto
melhor prospecto do ano passado, que para a maioria das pessoas era o Mac Jones, ele está muito acima de todos dessa. Para mim, ele seria o primeiro quarterback escolhido nessa classe. Mas mesmo para o Fantasy, ou você está dando uma visão de futebol americano? Pensando como futebol americano. Uhum. Como Fantasy, eu acho que à frente dele a gente teria o Malik Willis, por causa da habilidade como corredor, que a gente sabe que vale muito para o Fantasy. Mas todos os prospectos dessa classe são extremamente incompletos. E eles até têm qualidade, só que eles são inconstantes até nessas qualidades. É raro você ver ter alguma característica que se mantenha boa em todos os jogos. Talvez só a corrida do Malik Willis. Boa. E então, Bretas, fala pra gente a sua opinião sobre a classe e se já quiser falar aí pra galera como é que estão as suas prateleiras, e aí a gente já entra exatamente nos rankings que deu um número de 7 jogadores aqui mencionados pela nossa redação. A visão geral da classe que eu tenho é que essa é uma classe de jogadores muito próximos em nível. O quarterback 1 para o meu quarterback 4, no caso, em termos de talento, eu acho que é muito próximo. Eu acho que esse é mais ou menos o consenso da NFL. E que vai depender muito de time a time. Para o Fantasy, eu acho que você tem o Malik Willis, né, que é um cara que corre muito com a bola. Como quarterback 1, claro, notório, independente de landing spot. E depois dele, a meu ver, você tem 3 quarterbacks que estão tudo na mesma prateleira. No BRFF, o Rui, por exemplo, eu sei que é um que coloca o Sam Howell como o 5º quarterback nessa segunda prateleira. Para mim, o Sam Howell estaria na 3ª prateleira. E a segunda prateleira teria Kenny Pickett, Desmond Ridder e Matt Corral. O consenso em termos de scouts para a vida real é que o Pickett é o melhor quarterback desses 3. Ele deve sair antes. Deve. Não é uma certeza também não, mas é o mais provável. E o Ridder e o Corral, embora devam sair um pouco depois, eles têm mais potencial de correr com a bola do que o Pickett. Então, quando você pensa o Pickett talvez saindo, tendo um draft capital melhor e sendo um quarterback melhor na vida real, e ao mesmo tempo o Ridder e o Corral saindo depois, mas tendo um potencial maior de correr, isso equilibra todo mundo para mim. Isso daí coloca os dois muito, muito, muito próximos. Curiosamente, né, nós fizemos um startup no BRFF essa semana de Dynasty, né? Juntamos todo mundo e fizemos um startup de Dynasty para começar uma vida real. O Kenny Pickett foi o primeiro desses 3 a sair. Ele saiu na escolha 1402. E o quarto a sair foi o Matt Corral, que saiu na escolha 15.6, se eu não me engano. Ou seja, num startup de draft, os 3 quarterbacks saíram juntinhos. Então isso aí mostra que tudo que vai depender como você vai ranquear esses 3 é o capital de draft e o landing spot. Por exemplo, se o Pickett sai na escolha 6 para o Carolina Panthers e o Desmond Ridder sai mais ou menos para 20 para o Pittsburgh Steelers, eu acho difícil ranquear o Pickett na frente. Então o capital de draft eu acho que vai decidir muito, e eu acho que esses 3 quarterbacks estão muito próximos um do outro. Exatamente, eu estou muito nessa linha também. Eu só coloquei o Pickett na frente do Ridder no meu ranking individual, porque eu, pelo menos na época que eu fiz o ranking, acreditava que o Pickett teria um capital de draft significativamente maior do que o Ridder, só que o Ridder vem crescendo bastante aí nos últimos dias, parece com favoritismo agora para sair no primeiro round, aí eu acho que isso poderia mudar bastante, mas eles ainda continuariam muito colados, independentemente de quem está na frente. E eu acho que todos eles, menos o Malik Willis, que em contrapartida a essa corrida que você mencionou no nosso startup, ele saiu, salvo engano, no 7º round, para o João, inclusive, né? Saiu no 6º round. No 6º. Dei essa olhadinha. Grande a diferença. Exato, é muito, né? Quase, são 8 rounds de diferença, quase 10. E inclusive o João, eu e o Derek passamos o rodo em todos os calores, né, João? Agora a gente vai deixar o Dart ainda mais animado. Só que o João beliscou várias first rounds de 2023 e agora vai ser difícil competir com trocas aí com essas picks, mas depois a gente fala sobre isso. E aí sobre a classe, né? Fechando esse top 7, a gente tem o Carson Strong e o Bailey Zappi, que são, acho que, jogadores do nível de um Ian Book, eu acho, uma aposta... Melhores, Melhores. Bom, então você acha que pode valer uma aposta em 3º, 4º round de rookie draft, João? Acho que sim, principalmente o Carson Strong. Eu acho que ele tem características muito interessantes, ele tem um braço muito bom. Ele talvez seja o melhor passador dessa classe. O problema é que ele não tem mobilidade nenhuma, 0. Então,
Eu acho que o futuro dele na NFL é como backup. Mas ele tem um futuro na NFL, eu vejo. O Bailey Zappi, ele é um cara muito inteligente, que faz ótimas leituras, mas o problema dele é o oposto, ele não tem braço nenhum. Então, quem sabe, se ele conseguir enganar ali um time, mais ou menos como o Chase Daniel fez com vários, teve uma carreira longuíssima, como eterno reserva ali, ele pode ter um futuro também. Justo. Eu não vi tape do Bailey Zappi, mas ele corre com a bola, se eu não me engano, né? O tempo dele no Combine foi bom, você que viu isso daí, como é que é a mobilidade? Deixa eu conferir o tempo dele aqui. Vamos conferir, eu tô aqui... Eu não lembro dele correndo muito, não. Com um tempo de 4,88, então não é mais rápido, não. Né? Não tá tão bom quanto eu pensei. Sim. Não é uma estátua, né? Mas também não é um corredor. O Desmond Ridder correu 4,52. Mais rápido do que alguns running backs que a gente vai falar depois. O Serrauer correu um 5,07. E ele corre, então... ele é corridas curtas ali funciona. Uhum. Eu quero só voltar um pouquinho ali no Kenny Pickett. Eu vejo ele como um cara sem teto nenhum. Eu também. O valor dele nessa classe, para mim, é que ele provavelmente é o que tem mais chance de começar jogando. Então ele vai produzir por mais tempo nesse primeiro ano. Mas eu não gosto dele nem na vida real, nem pro fantasy. Eu acho ele muito limitado, sem nenhuma presença de pocket. Ele sabe ler defesa, ele sabe fazer ajustes, audibles, mas também tem um braço adequado. Tudo dele é no máximo adequado, ele não é especial em nada. É complicado não ter aquele chamado teto, né? E aí o Léo, no nosso chat, brincando que finalmente viu um São Paulino caindo, espero que seja só na live mesmo, que isso se mantenha nos próximos anos, viu, Léo? Ele tá falando sobre o Kenny Pickett, que até o draft a mão dele deve crescer mais um pouco, né? Ele que tem essa pecha aí também de ter uma das menores mãos da história da NFL, que já foram medidas, acho que está no bottom three ali, nas 3 menores mãos já medidas de um prospecto aí, em décadas dessa medição, não sei se exatamente no Combine, mas é algo nessa linha. E aí o Léo está fazendo uma pergunta mais geral também, que eu acho que vale a pena de responder, né? Em razão da qualidade da classe, vocês não acham que vai ter muita gente querendo subir no final do draft para não gastar pique alto e pegar o 5º ano, né? A famosa opção de 5º ano de quem é draftado no primeiro round, Breta? Você acha que a chance é boa disso acontecer? Com certeza. Isso é uma coisa, aliás, uma das coisas mais interessantes que eu vi, que eu gosto de vez em quando de brincar com aposta em draft, e isso é uma coisa que está notório. As casas de apostas de Las Vegas, e as casas de apostas de Las Vegas não erram muito, não. Eles estão achando que os quarterbacks vão sair muito antes do que os mock drafts estão achando. As casas de apostas acham, assim, com tranquilidade, que 4 quarterbacks vão sair na primeira rodada. Com tranquilidade. E nos mocks a gente não vê isso, não. Muito mock deixa 2, muito mock deixa 3. Raramente você pega mock que tem 4 quarterbacks na primeira rodada. E as casas de apostas de Las Vegas já estão contando com isso. Vai ter time dando trade-up, vai ter time arriscando. Então eu acho, a minha aposta, eu tô junto com as casas de apostas. Eu acho que vai ser os 4 na primeira rodada. O valor positivo de alguém. Também acho. Ainda mais com contenders detendo 2 escolhas de primeiro round no finalzinho ali, como Chiefs e Packers, eles facilmente podem dar um trade down para acumular um pouquinho mais de escolhas no segundo, terceiro round e fazer com que esse desespero pela posição mais importante do jogo, que sempre vai ser de quarterback, pague dividendos, né? E eu realmente acho que pelo menos 4 quarterbacks serão selecionados no primeiro round, exatamente por essa questão contratual. Por mais que a classe seja fraca, o valor posicional pesa muito, e aí os rumores também de jogadores muito bons, mas de posições menos importantes, como é o caso do Tyler Linderbaum, por exemplo, que é um center e que é tido como um prospecto bem interessante. Os rumores indicam que ele pode sair só no segundo round, então você vê toda essa diferenciação. Até os running backs, né, que talvez tenha 1 ou 2 que podem se destacar muito nos próximos anos, mas a NFL está cada vez mais corretamente avaliando que é uma posição muito facilmente substituível, então eles muito dificilmente sairão no primeiro round. Então a gente tem sempre que ficar lidando com essa questão. E o Léo falando aqui, alguém falando bem do Carson Strong, aí sim, é fã do Carson Strong, o Léo Carneiro. Vamos ver se ele aparece como a grande surpresa dessa classe.
Bom, vocês querem falar individualmente sobre algum dos quarterbacks? Podemos passar para os running backs? O que vocês acham? Eu acho que essa classe tem alguns jogadores com potencial para fantasy. O Desmond Ridder pela velocidade, apesar de que ele não é um corredor muito natural. Ele corre rápido em linha reta, mas ele não vai fintar ninguém no campo aberto. O Matt Corral corre muito bem. Ele é um cara que corre ali, inclusive, buscando contato. Ele é um corredor agressivo, o que é um problema, porque ele não tem tamanho para isso. E o problema dele é que ele é completamente cru no resto do jogo inteiro. O ataque de Ole Miss é quase que 80% RPO. Ele só faz RPO. Ele faz perfeitamente, mas é um repertório muito, muito pequeno para a NFL. Então, eu acho que ele vai precisar de um período de desenvolvimento longo. Na verdade, eu acho que os únicos dois que podem chegar jogando são o Kenny Pickett e o Desmond Ridder. Então você acha, pensando no Willis, que é praticamente unânime número 1 para Fantasy, você acha que seria melhor para o valor dele em Dynasty no longo prazo que ele ficasse na reserva no primeiro ano, que nem o Trey Lance? Sim, eu acho que se colocarem ele em campo no primeiro ano, vão queimar ele imediatamente, porque ele não está pronto. Eu lembro quando o Lamar Jackson entrou na liga, que muita gente falava que ele era running back, não era quarterback. Isso sempre me irritou muito, porque isso para mim era racismo só, porque Sim. Ele passava muito bem. Com o Malik Willis, eu já acho essa comparação um pouco mais justa. Ele é muito inexperiente como quarterback. Ele, analisando o tape dele, eu vi sacks em que ele tomava o sack por não conseguir ler a defesa, errando a proteção de passe, a chamada de proteção de passe, que ele tinha que inverter a proteção para pegar uma blitz. Ele não fazia isso. Ele tem muita coisa para aprender da posição ainda. Ele não está pronto para jogar. E para mim, é o único quarterback que eu draftaria no primeiro round esse ano. No final do primeiro round. Não, olha só. E aí, Bretas, o que você acha? E o Vitor, meu grande amigo, chegou aí no chat perguntando exatamente aí sobre as chances do Willis ser titular já no ano de calor. O que você acha? O que eu tô vendo é todo mundo falando isso. Isso parece a grande concordância mesmo, né? Principalmente no ano passado, que a gente viu até Justin Fields e Trey Lance, que eram muito mais preparados como passadores. Passando aperto esse ano, como passadores, o Malik Willis me parece que é quase impossível mesmo ser titular assim. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o João, mas aí, como é mais sobre a análise de calor também, vou deixar para fazer daqui a um segundo. Sobre o Malik Willis, uma coisa que eu achei interessante é que eu estava vendo as estatísticas e como ele é como corredor, né, em termos de jardas, em termos de scrambles por snap e essas coisas comparadas aos outros quarterbacks corredores que foram draftados nos últimos anos. Ele está à frente de todo mundo, ou seja, ele corre mais do que todo mundo draftado nos últimos anos, com exceção de Lamar Jackson. O ano que ele foi titular, ele correu mais vezes, mais jardas e mais scrambles por snap. Eu falo de scrambles por snap porque é a estatística mais importante para mostrar o quanto o quarterback quer correr. Porque o quarterback ele corre com a bola em jogadas desenhadas, né? Mas isso daí não importa, não é influência dele. Mas o scramble é uma opção dele. Então essa é a coisa mais importante. E para determinar o quanto o quarterback vai correr quando ele entrar na NFL. E o Malik Willis, ele corre mais do que Jalen Hurts, corre mais do que Trey Lance, corre mais do que Justin Fields. Ele só corre menos do que o Lamar Jackson. E isso é o melhor preditor possível para a grande pergunta, né? O quanto o Malik Willis vai correr na NFL. Provavelmente, então, eu acho, o meu melhor palpite é uma coisa do nível do Jalen Hurts. Não vai chegar nas 1.000 jardas por ano como o Lamar Jackson, mas eu acho que ele vai disputar ali o segundo lugar. Talvez correndo mais que o Kyler Murray e do nível do Jalen Hurts. Essa é a minha aposta. E aí a pergunta que eu queria fazer para o João é o prospecto que eu já li muito, né, opinião de scout sobre cada um dos quarterbacks, e o cara que eu tenho mais vontade, mais dificuldade de entender é o Desmond Ridder. O que esperar dele? Por que o pessoal gosta, não gosta? Parece que ele foi titular 4 anos, né? Jogou bem, venceu muito, mas ele é inconstante. Parece que ele tem um ar de playmaker a mais do que os outros. O que você me fala do Desmond Ridder? Bretas, eu acho que você pegou na palavra certa aí, cara. Ele é inconstante. Ele faz jogadas que você fica assim, embasbacado, principalmente quando ele sai do pocket. Eu acho que os rollouts dele são muito bem feitos. Ele tem uma técnica boa de trabalho de pé, só que ele peca em 2 coisas para mim, que é no ball place. Ele raramente coloca a bola no lugar certo para o recebedor, que é para longe do defensor,
ou no alto, depende muito do tipo de passe e da posição do defensor. Mas ele normalmente erra o ball placement. Ele deixa os recebedores numa situação pior do que ele poderia deixar. E na precisão em passes longos. Ele tem alguns que são maravilhosos, mas tem outros que saem muito ruins. Então, eu acho que ele consegue jogar hoje na NFL tranquilamente. E acho que ele tem até um teto considerável. A comparação que eu fiz esses dias com o Gabriel Mafra foi que, se tudo der certo para ele é o Alex Smith. O que eu acho um nível bom para um jogador chegar. Até porque ele é mais atlético ainda que o Alex Smith, o que é uma vantagem. Mas falta nele algo especial. Falta um braço muito bom, a capacidade de improviso muito boa. Ele também não tem nada excelente, igual o Kenny Pickett. Nada dele é muito especial. Certo. A velocidade dele é muito boa, mas é em linha reta. Vai funcionar numa jogada que quebrar e ele precisar correr, ele vai ganhar bastante jarda. Ele consegue fazer read option, ele fez no college, mas não acho que ser um corredor é o jogo dele, é uma coisa a mais que ele pode usar. Tá, então já é importante aí vocês irem anotando as impressões do nosso coach, grande João Maurício, que faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol Americano, se você não sabe. E aí, antes da gente passar no chat com algumas outras perguntas sobre os quarterbacks, queria confirmar com vocês se vocês também têm essa impressão de que, em termos de braço, o Malik Willis também tem o braço mais forte. Então, tem esse teto também. Talvez o Jalen Hurts seja uma comparação muito interessante em termos de pernas, mas o teto do Willis eu acredito que pode ser maior do que o do Hurts, porque tem um braço bem mais forte, né? Vocês acham que é por aí? Eu acho. Eu acho que o teto dele é o Michael Vick. Legal. Aí é bom, hein? Ainda mais pro Fantasy. Né, Bretas? Eu concordo com essa comparação mesmo. O estilo de jogo, braço forte e a habilidade de correr é o único jogador que chega perto. Mas então você acha, porque eu tinha tido uma análise diferente, mas eu não vi tape do Reader, né? Eu não sou muito de tape de quarterback, não entendo. E aí, então o Reader ele tá mais para game manager do que para playmaker, você acha? A minha impressão era o contrário. Eu acho que sim. Interessante. Vamos ver, né? Eu acho que o único playmaker dessa classe é o Malik Willis. Acho que se algum outro for surgir, eu acho que eu chutaria o Sam Howell. Howell, eu também acho. Mas ele é um cara que me confunde. Ele, para mim, é a grande incógnita dessa classe. Eu não consegui... Eu assisti vários jogos dele e saí sem uma impressão formada. Eu não sei o que ele é. É bem complicado. Se você quiser ver o copo meio cheio, você lembra que quando ele jogou com o talento de NFL, com Javonte Williams, Michael Carter, De'Ami Brown e companhia, em 2020, ele foi muito bem. Só que em 2021, quando todos esses jogadores entraram na NFL, ele caiu bastante. Então, isso é bom, isso é ruim. É realmente o mais boom or bust, eu acho, de todos esses signal callers. Vamos ver, né? Mas se ele cair ali para um terceiro round, quem sabe, de rookie draft, vale bastante aposta. Mas em Superflex é difícil ele cair para baixo da segunda rodada. A gente ainda vai fazer muito mock de rookie draft aqui depois do draft. E falando nisso, quero que o Bretas emende aí o comentário que ele está na ponta da língua, mas já nos diga quais são os melhores e piores landing spots, né? Já vamos especular um pouquinho. Por exemplo, o Malik Willis é muito especulado em Detroit, na número 2, ou em Atlanta, no número 8, por exemplo. Pode ser que ele caia um pouquinho mais. De outra forma, a gente vê o Carolina Panthers como um possível destino no número 6 para algum quarterback. Tem o Pittsburgh Steelers e o New Orleans Saints. Os Saints fizeram uma troca um pouco misteriosa aí, há uns 10, 15 dias do draft, abrindo mão de 2 picks futuras. Isso significa que eles vão atrás de um quarterback. Então, quais encaixes você mais gosta aí? Por exemplo, Willis em Atlanta, Pickett em Pittsburgh ou Reader em algum lugar? O que você acha, Breta? Vou falar dos landing spots antes, o comentário que estava na ponta da língua. Analisando estatisticamente todas as posições para fantasy, como a gente drafta calouros em fantasy, a posição que todo mundo é pior para draftar é quarterback. Quarterback é muito imprevisível, a gente não consegue determinar quem vai dar certo e quem não vai, com a mesma taxa de acerto que a gente determina running backs, wide receivers e tight ends. Tight ends a gente sabe que a coisa mais importante é atleticismo. Wide receiver, principalmente se o cara, né, teve o breakout, né, e jogou muito bem quando era novo. Running back a gente sabe algumas coisas, produção, quanto de passe ele pegou no college, atleticismo importantíssimo.
para quarterback a gente não sabe direito, assim, uma estatística, o que procurar para saber se ele vai dar certo ou não no Fantasy. Até porque a coisa mais importante para ele dar certo ou não no Fantasy é ele continuar sendo titular na NFL. E isso a gente já é péssimo de acertar, igual a NFL também é. Então, ok, dito isso, o que vai importar muito, eu acho, para ver como eu vou draftar esses quarterbacks é o capital de draft. Os quarterbacks que não forem draftados na primeira rodada do draft da vida real, você não vai me ver draftando eles no Fantasy. Porque é raríssimo um quarterback de segunda rodada da vida real dar certo no Fantasy e na NFL da vida real. Então, por exemplo, o Kenny Pickett deve ser draftado na primeira rodada. Mas o Desmond Ridder, Matt Corral e Sam Howell, que podem ser draftados na primeira rodada ou na segunda rodada, você só vai me ver draftando eles no Fantasy se eles tiverem capital de draft de primeira rodada. Então isso é uma coisa que eu acho importante falar sobre a classe. Outra coisa é sobre o nível de correr com a bola, né? Que isso é muito importante. Isso determina o que é o teto de cada quarterback. E quanto a isso, o Desmond Ridder, o Matt Corral e o Sam Howell, eles são muito parecidos no quanto eles correm com a bola. O Ridder, em 3 anos de college, os 3 últimos, ele correu 500, 400 e 300 jardas, uma coisa por aí. Sendo que ele diminuiu o tanto que ele correu a cada ano, o que é um pouquinho preocupante. O Matt Corral, ele correu um pouco mais do que o Ridder, se eu não me engano, só que ele tem esse problema de ser mais leve, igual o João falou muito bem. Então, fica a dúvida. Talvez ele não consiga correr o quanto ele corria no college na NFL. Então eu diria que a capacidade de correr da NFL do Corral e do Ridder é igual. E o Sam Howell é o caso mais curioso deles, porque ele é muito lento, ele correu 5.07, igual o João lembrou bem, no tiro de 40 jardas, e no segundo ano dele de college ele não correu muito, correu pouquinhas jardas, 200 se eu não me engano, e aí no último ano, de repente, ele correu 800 jardas. Então, meio que não sabe muito o que esperar, não. Quanto ele vai correr na NFL da vida real. A minha expectativa, assim, tentar colocar em números objetivos, que esses caras vão ser jogadores de 250, 300 jardas corridas na NFL da vida real, caso eles sejam titulares. Isso eu acho bom para ter uma ideia. Esse é o nível de jardas corridas que um Ryan Tannehill tem. Eu acho bom para vocês terem essa referência aí. Boa, E é isso que eu ia falar. E aí, sobre os landing spots, os melhores landing spots são os que estão vagos, né? E são poucos atualmente. É o Carolina Panthers, é o Pittsburgh Steelers, tem o Seattle Seahawks, estou esquecendo de mais algum? Talvez os Lions, pensando no futuro, Atlanta Falcons. Então, o Malik Willis para o Lions eu acho bem interessante, que aí ele assumiria depois de um ano. E o Lions está aí montando um corpo de recebedores interessantes, se você considerar o TJ Hawkinson e o DeAndre Swift, e um wide receiver que eu espero que eles draftem na segunda ou na terceira rodada. E uma boa linha ofensiva, né? Uma boa linha ofensiva também, exatamente. Então gosto do Willis indo para os Lions. E para os outros running backs, eu acho que o melhor landing spot seria o Steelers, né? Que é uma organização sólida, tem bons pass catchers e pacientes, né? Eles estão pacientes até com o Mason Rudolph, quem dirá com um running back, com um quarterback draftado em primeira rodada. Para mim, o melhor destino disparado são os Steelers, lembrando da estatística que o nosso Rui Maurício, grande editor-chefe, sempre lembra, né? Que vitórias na vida real importam para o quarterback no fantasy, né? Então, se você lembrar que o Mike Tomlin não tem no currículo nenhuma temporada com mais derrotas do que vitórias, isso já é um diferencial importante. O Malik Willis lá seria um sonho, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, a não ser que tenha um trade-up inesperado aí dos Steelers. Mas quem cair ali, eu acho que é muito grande a chance dos Steelers draftarem um quarterback. Eu vou ficar bem de olho nesse destino. Você acha que é por aí, João? E já emenda respondendo o Edu Camargo Oliveira, que chegou aqui no chat perguntando sobre o Matt Corral, especificamente para você. Você acha que a transição para a NFL vai ser muito dura para ele? Edu, eu acho, cara. Assim, é até complicado falar o que ele precisa melhorar, porque a gente não viu ele precisar fazer muita coisa. O ataque do Lane Kiffin que ele jogava é um ataque muito criativo e totalmente baseado em RPOs. Então eu sei que passe curto e leitura ele sabe fazer muito bem mesmo. O resto, não dá para saber ainda o que ele sabe, porque não foi muito usado. Mas eu imagino que vai ter sim, vai precisar aí de um ano para adaptar, eu acho. Pelo menos isso. Ele é um cara que eu gostaria de ver no Saints. Eu, como torcedor do Saints, não gostaria que o Saints draftasse ele no primeiro round, porque eu acho muito. Mas eu gostaria de ver ele jogando lá, com
o Pete Carmichael coordenando o ataque, que é um cara que está aí há 16 anos aprendendo com o Sean Payton. E o Sean Payton, a gente sabe que é o cara que gosta do quarterback, que faz passes rápidos, que solta a bola rápido. Eu acho que seria um encaixe muito bom. E ele não precisaria jogar esse ano, né, por causa do James Winston. Então, depois dos Steelers, o Saints, para mim, é o lugar ideal para um desses quarterbacks calouros. Boa, eu acho que é bem por aí. Mas uma coisa que me intriga é o valor do contrato de James Winston. Eu não vejo um contrato claramente de backup, mas também não é claramente de um cara que eles querem no médio e longo prazo. De qualquer forma, o teto de gastos lá também não é algo que eles possam ostentar tanto assim. Estou um pouquinho intrigado. E depois dessa troca ainda que eles fizeram com os Eagles, eu não sei o que pensar sobre esse draft do Saints. De qualquer forma, o Álvaro mandou uma boa pergunta aqui. Já é um extra, né? A gente vai falar um pouquinho bem mais sobre os recebedores amanhã, mas eu vou jogar para o Bretas essa aí, que o Álvaro diz que muito provavelmente um wide receiver irá para o Saints. Ele menciona o Jameson Williams ou o Chris Olave. O que você acha desses dois e uma das picks para o Saints na primeira rodada? Eu, particularmente, rapidinho antes do Bretas emendar, gostaria muito de ver o Jameson Williams com o James Winston, que não tem medo de soltar o braço, e a velocidade do Williams seria muito interessante lá no Saints. O que você acha? Concordo com você. Eu acho que seria muito interessante mesmo. E realmente, né, todos os mocks estão colocando para o Saints um offensive tackle e um wide receiver, né? Todos. E eu acho que se o Jameson Williams chegar com ele do Saints, ele vai ser a pick. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que ele vai ser draftado antes das picks do Saints. Tá tendo muito burburinho aí de que os times gostam mais do Jameson Williams do que os mocks estão falando que gostam. Então, tem que ver isso daí. Mas ele seria um ótimo fit, né, com esse braço do James Winston e para complementar perfeitamente as slants que o Michael Thomas corre. E se o Michael Thomas voltar a campo, porque eu tenho cada vez mais dúvidas, meus amigos são muito mais otimistas em relação a ele, tenho um pé e meio atrás, mas torcendo, né, para que ele realmente volte bem aos gramados. Para a gente fechar os quarterbacks, o Timbó está lembrando da teoria do José Ferraz, o outro grande guru de quarterbacks lá do The Playoffs, meu grande amigo, que agora mora no hemisfério norte, falando que essa coisa de deixar no banco raramente pode ser algo tão fundamental assim, né? Se o prospecto é testado no treino ou no jogo, ele acha que meio que equipara, ele gosta de ver o calouro sendo testado desde o primeiro ano, mas, né, vamos ver se o nível de quão cru o Malik Willis está prova ou não prova essa teoria. Eu acho que ele em Atlanta, por exemplo, teria muito mais chance de jogar nesse ano 1, porque o Mariota acho que está um nível abaixo ainda do Goff mesmo, lá em Detroit, e a gente poderia ver algo parecido com o que foi o Justin Fields lá em Chicago, junto com o Andy Dalton, né, João? Você acha que é por aí? Só um comentário rápido dessa teoria. Eu também gosto eu prefiro que o quarterback se desenvolva jogando. Mas no caso do Malik Willis, eu acho arriscado. Eu acho que ele pode acabar se lesionando. Porque ele vai, se colocarem ele para comandar um ataque da NFL em campo, ele vai levar muito sec. Muito sec mesmo. Eu me preocupo com a saúde dele. Eu também acho, né? Além da saúde, toda a questão de desenvolvimento técnico, pode ser que, usando a gíria aqui do futebol brasileiro, queimem o menino antes da hora, né? Foi o que rolou com o David Carr, né? Irmão do Derek Carr. Verdade. Hoje um dos principais analistas do canal oficial da NFL. Agora, vamos falar dos running backs, galera. Antes, vou só passar no chat porque o Léo tá lembrando que o Ron Rivera nos Panthers saiu de Charlotte para ver 2 prospectos. Cam em Auburn e Luke em Boston. Saiu este ano para ver os wide receivers de Ohio State. Então, ele disse que o Olave não passa dos Commanders. Ou seja, será que a gente vai ver um wide receiver lá no Washington Commanders? Eu acho que é muito boa chance, mas eu draftaria Drake London antes de qualquer um de Ohio State, mas amanhã a gente vai falar sobre isso muito mais a fundo. Agora vamos falar dos running backs para fechar o backfield aí dos prospectos. Temos um top 10 com algumas menções honrosas aí na redação. Quero que o Bretas faça aquela visão geral e já mencione algumas prateleiras, porque o Léo também já jogou o nome do James Cook aqui no chat, falando que ele gosta mais do que o consenso aí do irmão mais novo do Dalvin. De qualquer forma, qual que é o panorama dessa classe aí em 2022, Bretas? Bom, essa é uma classe muito recheada, né? Ela tem muitos nomes de meio de draft aí. Por exemplo, no ano passado,
quem draftou no ano passado rookies vai lembrar que mais ou menos tinha uns 6 nomes que interessavam mais ou menos a gente. Esse ano já tem uns 12 nomes que interessam mais ou menos a gente. Só que, por outro lado, é uma classe que eles falam que não é top-heavy, né? Ou seja, tem poucos jogadores muito bons. Você tem o Breece Hall, que é muito bom. Você tem o Kenneth Walker, que é bom. Você tem o Isaiah Spiller, que é bonzinho, né? Ok. E depois já entra um grupo de uns 9 jogadores que são tudo do mesmo nível. E aí variou demais. A gente fez o nosso ranking do BRFF, estava muito diferente mesmo os rankings, mais do que em qualquer tier de qualquer outra posição para esse draft. O running back 4 ou running back 12 era diferente no ranking de cada um. E isso daí é uma coisa, né, que é o que eu acho que é o mais importante quando você está pensando em draftar running back. É a posição de fantasy em que o capital de draft da vida real é mais importante. Isso faz um certo sentido, né? O running back pontua bem o running back que tem mais volume. E quais running backs que vão ter mais volume? Tipicamente, os que os times estão apostando mais neles, né? Se o time draftou um running back na segunda rodada, ele vai dar volume para esse time. É um cara que ele confia, que ele vai dar volume. E o mais importante para o running back é volume. Ele não precisa nem ser muito bom ou ser eficiente. Se ele tiver muito volume, ele pontua bem. Você vê o Leonard Fournette aí nesse ano. Então, o capital de draft é muito importante. Então, a minha conclusão, que eu acho que é a mais importante, é, tirando o top 3, Breece Hall, Kenneth Walker e Isaiah Spiller, o que vai definir o running back 4 até o running back 12 é basicamente capital de draft. Se o meu running back 4 for draftado no fim da 5ª rodada e o meu running back 12 for draftado no início da 3ª, o meu running back 12 vai mudar para frente do meu running back 4 depois do draft. Então, tipo assim, o que eu acho que é importante a gente entender agora é o perfil de cada running back, mais ou menos, sabendo o que é importante e o que não é, e ficar muito de olho no capital de draft, que vai ser na 5ª e na 6ª-feira aí dessa semana. E outra coisa, concluindo, o que é importante para running back, então? Capital de draft é a primeira coisa, e completando o pódio, 2 coisas. Atleticismo. Eles descobriram aí, fazendo uma correlação, que os running backs super atléticos pontuam melhor no fantasy. E a outra coisa, o quanto de passes ele pegou no college. Isso é muito importante. O running back que pegou 0 passes no college, dificilmente ele vira um grande pegador de passes na NFL. Então é muito importante, quando vocês estiverem pesquisando os running backs, fiquem de olho, mais do que em quantas jardas ele correu, mais importante é quantas jardas ele recebeu. Isso é mais importante mesmo. Então ficar de olho nisso aí e bora analisar ele agora. Então, já pegando esse gancho, eu vou passar para o João falar sobre esse top 3, que para ele é diferente do nosso consenso, porque ele tem o Isaiah Spiller mais abaixo do que todo o resto da redação. Eu acho que sou o que tem o mais alto o Spiller aí no meu conceito, e aproveitando essa questão dos passes recebidos, que é realmente importantíssimo, ainda mais com ligas PPR cada vez mais populares, a gente tem um dos 2 primeiros consensuais, né, Kenneth Walker e Breece Hall, o Walker, no caso, com uma produção aérea pouco inspiradora no college, mas a gente tem como desculpa, justificativa, se você quiser usar, o estilo de jogo do ataque em que ele estava inserido, e também principalmente as estratégias utilizadas pela equipe de Michigan State. Então, fala pra gente aí por que você não tem o Spiller no top 3, João, e se você acredita que essa falta de produção aérea do Kenneth Walker o distancia bastante do Breece Hall e pode ser algo que o limite aí no fantasy, ou se você acha que foi mais falta de oportunidade mesmo e ele tem toda a capacidade de desenvolver esse lado do jogo dele no nível profissional. Então, começando aí pelo Kenneth Walker, eu acho que é um problema esse número baixo de recepções dele no college. Não acho que é uma garantia de que ele não seja um bom recebedor, ele pode ser. Só que a gente não tem um indício muito claro disso ainda. Tecnicamente, ele não faz nada errado como recebedor. Ele posiciona a mão corretamente, ele pega a bola longe do corpo. Não tem nada que o impeça de ser um recebedor na NFL. Claro, ele nunca vai ser um Alvin Kamara, um Christian McCaffrey, que corre rotas muito como um wide receiver, basicamente. Isso ele não vai ser. Mas ele pode muito bem ser um Leonard Fournette, alguma coisa assim, um cara que recebe passes. Não vai estar nunca entre os que mais recebem. E o Breece Hall tem chance de estar. Por isso que eu acho que existe um pouco dessa diferença.
Além do atleticismo do Breece Hall ser um pouco melhor também. Mas falando apenas como corredor, eu acho o Kenneth Walker melhor. Eu acho que ele corre melhor com a bola do que o Breece Hall. E o Breece Hall tem a vantagem do tamanho também, porque o Kenneth Walker é um bom corredor, mas ele é um corredor pequeno, relativamente falando. Quanto ao Isaiah Spiller, assim, para mim, ele tá nesse bolo dos outros, que como o Bretas falou, que vai depender do capital de draft. Para mim, ele tá muito longe dos outros dois. Eu acho que, por exemplo, o Rashad White tem mais potencial, o Zamir White, até o Brian Robinson, eu acho que tem mais potencial que o Spiller. O que me decepcionou muito no Spiller foi o combine dele. Ele foi muito mal, tanto nos saltos quanto no 40-yard dash. E aí, para um running back no estilo dele, não ter o atleticismo, não ter essa capacidade de quebrar essas corridas longas por exemplo, quando receber a bola no screen. Claro, ele consegue. Ele correu 4,69. É ruim para um running back, mas é um cara rápido. Ele só não vai ser aquele cara que vai estar toda hora pegando as corridas longas. Tipo, imagina o Jonathan Taylor, por exemplo. Toda vez que ele encosta na bola pode ser um touchdown. Com o Spiller isso nunca vai acontecer. Ele não tem aquela explosão que esses outros têm, mas para fazer a minha defesa do Isaiah Spiller, eu gosto muito da visão de jogo que ele tem, né? E quem sou eu para me achar especialista em tape? Mas vendo os vídeos dele, eu gosto muito do jogo de pés, né? Agilidade ali para achar os gaps, né? Dançando ali no backfield, se você quiser chamar assim, né? Fazendo o movimento correto com os pés para aí conseguir o ganho de jardas, mesmo sem tanta explosão atlética. E eu gosto muito da capacidade dele de receber passes. E ele é muito regular nesse quesito nos seus anos de college, né? Ele sempre manteve uma média muito próxima ali nos 3 anos em que ele foi o principal corredor da sua equipe na universidade. Por isso que eu acho que ele tem um bom floor, pelo menos se ele cair num land spot interessante, que dê oportunidades de ele principalmente jogar em terceiras descidas. Então eu tenho um pouquinho mais de otimismo em relação ao Spiller, por mais que eu tenha que reconhecer que os resultados atléticos dele no Combine foram extremamente decepcionantes. E você faz a média aí pra gente sobre o Spiller, Britano? E é exatamente isso, eu tô na média também. Eu valorizo isso que o André falou também, essa coisa dele do pegar passes. Outra coisa muito interessante no Isaiah Spiller é que ele é um dos jogadores mais jovens do draft inteiro. Ele tem 20 anos ainda, não completou 21. Mais interessante ainda é que no ano dele de True Freshman, quando ele tinha recém completado 18 anos, o que é uma idade muito, muito jovem para college, ele já foi o running back 1 da universidade dele, né, que foi Texas A&M, e ele foi um bom running back em termos de eficiência. Então, é uma coisa que faz sentido. Quando um jogador, né, de college, ele é muito bom, sendo mais jovem, mais fraco fisicamente do que outros, é um ótimo. E o Spiller cumpriu isso. Ele foi titular já como true freshman, com 18 anos, e foi bem, cara. Boa eficiência. Então, isso joga a favor do Spiller. Contra ele é a questão do atleticismo, que é muito importante, igual eu falei para o running back. O running back precisa dessa explosão, né? Por isso que a gente valoriza tanto os saltos para running back, o quanto um cara salta. Ele não vai pular em campo, só que esse é o melhor medidor da explosão dele, do arranque. Então ele foi muito mal nos saltos e muito mal no 40-yard dash, que mede a capacidade de corrida longa. Isso pode afastar alguns times. Outra coisa, trabalhando muito em favor do Isaiah Spiller, recentemente aí surgiu um rumor que o capital de draft dele pode ser bem alto. Saiu no PFF, não lembro quem que foi exatamente, que saiu um rumor aí de que talvez ele poderia sair até no início do 2º round. Se ele saísse com isso daí, aí ele ia ficar próximo em termos de draft mesmo do Kenneth Walker, né, pensando em fantasy. Então ficar muito atento nesse capital de draft do Isaiah Spiller, porque tem relatos falando que ele vai sair no 4º round, o que seria ruim, e tem relatos falando que ele pode sair no início do 2º round. Então, a ver. É bem polarizante. Se ele sair no início do 2º round, ele vai subir no meu ranking, com certeza. Aí ele talvez fica até 2º no meu, dependendo ali do Kenneth Walker. Se ele sair antes do Walker, o que eu acho difícil, mas vamos ver. Na época do nosso startup, que a gente já mencionou, inclusive, o Spiller visitou o Buffalo Bills, que talvez seja um dos principais landing spots, depois a gente vai falar sobre isso, e a torcida fez uma campanha por ele, porque no aeroporto ele ajudou a galera quando emperrou a esteira de bagagem ali. Então, se você quiser usar essa narrativa também aí como um
potencial trunfo dele acabar lá nos Bills, quem sabe esse seja esse diferencial no fim das contas. E aí, falando em idade, que eu acho que é uma coisa bem importante que o Bretas trouxe, o Breece Hall também só tem 20 anos, o que me faz arregalar ainda mais os olhos e colocá-lo como primeiro unânime aí do nosso ranking. O Kenneth Walker é novo também, mas já tem 21, e o Spiller tem 20. E aí, passando o resto do nosso top 10, né, a gente tem com muita variação individual dos rankings, mas no consenso da redação, o Zamir White de Georgia é o número 4, o Brian Robinson de Alabama é o 5º, Rashad White em 6º, ele que é um jogador que também recebe muitos passes, mas talvez eu seja quem tem ele mais abaixo aí, particularmente. Aí chega o James Cook em 7º, né, que é um queridinho aí do Léo Carneiro, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Temos o Damian Pierce em 8º, Pierre Strong em 9º e Tyler Allgeier em 10º. E aí, como menções honrosas, temos Kyren Williams e Tyler Bailey, que são 2 especialistas em receber passes, né? Ali que quase entraram no nosso top 10 e podem ser, quem sabe, potenciais Naheem Hines, ou mesmo o Tariq Cohen, principalmente o Bailey é um cara que me lembra bastante o Tariq Cohen. E aí é aquela coisa, né? Em ligas PPR são jogadores muito úteis, mas que têm o teto limitado por, muito provavelmente, não atuarem nos early downs, nas jogadas exatamente de corrida. Então vamos passar no chat rapidinho para abordar esses outros nomes. Aí eu vou passando uma pergunta para cada um. Primeiro, o Eklund está falando que o nosso ranking está bem interessante quando comparado com os de alguns outros perfis que ele acompanha no Twitter. Após o Hall e Walker, muitas variações, o que faz com que ele coloque a cachola para pensar mais. E aí, chega o rumor trazido pelo nosso colega de redação, Júnior Mendonça, João, de que os Niners estariam indo atrás do Brian Robinson no 3º round. O que você acha desse fit? Eu particularmente não gosto, porque eles já não deram certo com o Trey Sermon, vão pegar um jogador parecido, a meu ver, né? Você acha que isso dificultaria para o Elijah Mitchell? Você gosta desse fit? O que você acha aí do Brian Robinson, do jogador em si e especificamente nos Niners, João? Eu concordo com você, eu não gosto do fit também, apesar de achar ele um prospecto melhor que o Trey Sermon, mas eu vejo ele num time mais de corrida em gap, tipo o Baltimore Ravens. Não que eu queira que ele vá para o Baltimore Ravens, porque eu tenho muita fé no J.K. Dobbins ainda, mas eu acho que seria um fit melhor para ele do que o estilo de wide zone do 49. Também estou contigo. E falando em J.K. Dobbins, é um jogador que me lembra muito o Kenneth Walker, né? Em estilo, em altura, principalmente também, mas eu acho que o Walker tem um teto maior do que o Dobbins um pouco, também pela questão de quebrar tackles, o que me faz lembrar do Javonte Williams, que foi um calouro que se destacou muito nesse aspecto, recebeu passes, acho que mais do que muita gente esperava no primeiro ano, então quem sabe a gente pode ver algo parecido aí com o Walker, já que o Javonte Williams é quase unanimidade no top 3 Dynasty da posição de running back. Então, Bretas, emenda pra gente alguns outros nomes aí a partir do 4º lugar do nosso ranking, desse bolo todo aí, que você já deixou muito bem claro que o capital de draft vai definir depois quem fica em qual lugar. Quais você gosta, quais você gosta menos, enfim, fala pra gente alguns nomes aí. Ok, vou falar que concordo com o Léo Carneiro sobre a questão do James Cook, né, o irmão do Dalvin Cook, que ele é um cara interessante. Ele é um dos running backs mais seguros que você tem nessa classe aí, porque ele já mostrou que ele pega passe muito bem e que ele pode servir sim como um bom corredor, nada nos moldes do irmão mais velho dele, né? Mas como um bom corredor útil. O problema dele, por que ele não está sendo draftado tão alto, é porque ele não tem o perfil, o peso de um running back bell cow, de um running back que vai ter 15 carregadas no jogo. Só que ele projeta muito bem como um running back de comitê ali, sendo a segunda opção do comitê. E eu acho que é bem seguro, tão seguro quando você pode falar de algum running back aí fora desse top 3 que vai dar certo na NFL. Então eu gosto do James Cook, sim, gosto desse potencial dele. Vai como virar um jogador que vai ser útil em fantasy, que não vai ser bust. Outro cara que eu gosto também é o Damian Pierce, que está em 8º nos nossos rankings de consenso. As coisas que eu gosto, ele não foi muito utilizado como um running back de correr infinitamente, infinitas jardas, infinitas carregadas em Flórida, só que quando ele correu, ele foi bem. Tem uma estatística que eu analiso um pouco para running back, que são as jardas criadas, né? Cortesia do Graham Barfield,
que era da NFL.com e agora está no Fantasy Point. Ele mostrou, né, analisando a cada jarda, que o Damian Pierce é um dos running backs que mais cria jardas por tentativa. O que isso significa? Que a linha ofensiva bloqueia X jardas para ele e depois disso fica por conta dele, né, depois que a linha ofensiva cria. E ele tem um número muito bom nessas jardas criadas e isso é um bom indicativo, de acordo com a história lá do Graham Barfield, de como o running back vai ser na NFL. Eu gosto desses dois. E um que eu não gosto, eu já vou falar que eu não gosto dele, depois de passar a palavra para o João, é o Rachaad White. O Rachaad White, ele veio de uma junior college, e aí depois ele foi para uma universidade grande e teve ótimos números aí, como corredor, e números como recebedor também. Um running back que ele tem um perfil muito interessante. Os problemas pelos quais eu não gosto dele, ele é pouco atlético, ele é mais velho, né, tendo vindo de junior college, e a maioria de analista de tape que eu vejo falando dele fala que ele simplesmente não tem nível para ser titular na NFL. Então o potencial é gigante, mas eu não vejo ele atingindo esse potencial de jeito nenhum. Aí eu passo a palavra para o André, que eu sei que não gosta, ou para o João, que gosta, e vamos falar esse debate aí pro Rachaad White. Só vou fazer um meio campo aqui, porque o Timbó, que acertou desde o começo na aposta no DeAndre Swift, então é um cara que eu respeito bastante na análise de running backs, fala que o Rachaad White é o principal sleeper da classe, e eu sei que o João também gosta muito do White, e o Léo Carneiro também mencionou o Rachaad White como uma boa opção, porque foi uma das 30 visitas que o Buffalo Bills fez. Eu acho que a chance dos Bills draftarem um running back, pelo menos no segundo round ali, é alta, e eu ficaria bem intrigado em quem cair lá. Então, João, faça a defesa aí de Rachaad White. Se quiser emendar algum outro nome também, fica à vontade. A defesa dele é simples, é um jogador atlético e que pegou uma quantidade absurda de passes em Arizona State. Basicamente, quase todo o passe de Arizona State era para ele. Se eu não me engano, em 2021 ele teve, em 11 jogos, ele teve 43 recepções. Para o college isso é muita coisa. Foi. O target share dele de Arizona State foi de 18,9%. Também é dos maiores que eu já vi no college. Então, ele tem essa experiência como recebedor. E é um bom corredor por dentro. Eu gosto dele correndo também. Apesar de, realmente, eu entendo a galera que analisa tape achar que ele não tem nível para NFL, porque ele faz as coisas um pouco diferente do padrão. Sabe, ele me lembra muito um jogador que chegou nessas mesmíssimas condições na NFL. Um bom recebedor que corria de um jeito estranho, que achavam que ele jamais ia conseguir correr por dentro, era mais velho. David Johnson. Para mim é a comparação para ele. Vamos ver, é um teto interessantíssimo, já foi número 1 geral para o Fantasy, mas eu acho que o principal quesito que eu fico muito de olho em running backs, que o Bretas também já trouxe, é a idade. Ele já se aproxima dos 24 anos, então já chegaria na NFL mais velho do que muito running back que já é consolidado, né, titular atualmente. Então, vamos ver aí, eu acho que é um dos mais polarizantes também, junto com a Isaiah Spiller. Outra coisa também que eu acho que, sei lá, eu não acho que isso é coisa de quem vai ser titular na NFL. Isso eu acho que, eu confesso que me assusta um pouco. Ele foi running back no high school e foi um no-star recruit, né? Ou seja, ele não recebeu proposta nenhuma de nenhuma faculdade depois de ser running back no ensino médio. Um cara, então, que não brilhou muito no ensino médio para ser titular na NFL, eu fico meio na dúvida. A idade dele, para fantasy, não me preocupa, porque pelo meu jeito de jogar em Dynasty, eu não quero um running back depois do primeiro contrato dele mais. Justo. Então a idade que ele começa não faz muita diferença. Boa. Mas eu também, né? Essa é uma das estratégias principais de Dynasty, mas eu tô tendo cada vez mais dificuldade de vender num preço bom running backs em segundo contrato. O mesmo Dalvin Cook, Derrick Henry, galera acho que tá ouvindo bastante a gente, muitos outros perfis de fantasy de Dynasty, e tá começando a perceber que esse é um fator importantíssimo na hora de analisar o seu elenco de dinastia. Bom, se vocês quiserem falar sobre mais algum prospecto, eu vou falar sobre o meu queridinho, talvez. Eu ia te perguntar justamente sobre ele. Eu quero ouvir você falando do seu queridinho. Zamir White, eu gosto muito da mentalidade desse jogador, eu acho que é um cara muito bom de vestiário, falando também do James Cook, né, dos pouquíssimos jogos ao vivo que eu vi de Georgia aí nos playoffs do college no ano passado, eu percebi uma diferença clara, pelo menos
em termos de explosão e como corredor entre esses dois jogadores. O James Cook, ele é muito suave recebendo a bola, no jogo aéreo ele é claramente melhor que o Zamir White, mas como um running back mesmo que parte para achar ali os gaps, né, os buracos na linha ofensiva, e ganhar aquelas jardas que o Bretas também trouxe, né? Ele gerar as próprias jardas. Eu acho que o Zamir White tem muito mais capacidade do que o James Cook, e talvez se ele não tivesse o histórico de lesões que tem, né? Tem 2 lesões de joelho, talvez ele poderia entrar ali na discussão de top 3, porque naturalmente ele teria, acho que também mais explosão ainda do que ele demonstrou aí nesses últimos anos de college. Então é um jogador que eu gosto bastante. Eu também gosto também do Tyler Allgeier de BYU. É alguém que eu tenho, acho que mais alto do que meus colegas de redação, mas me preocupa a falta de envolvimento dele no jogo aéreo. É aquele cara que vai ser o early down back, tem um teto limitado para o fantasy, principalmente de PPR, mas eu gosto bastante também dessa questão de power back, né? Também na linha do Brian Robinson ali, que esse já é um cara que tem um pouquinho mais de capacidade de receber passes. E no fim das contas, todos esses nomes aí, fora do top 2 principalmente, vão depender muito do capital de draft, como o Bretas trouxe no começo da nossa análise dessa classe. Então, antes da gente falar, já falando nos landing spots, eu vou passar no chat e emendando aí as perguntas. A pergunta do Timbó sobre o landing spot ideal para o Rachaad White, que ele faz para você, João. O que você acha que seria um bom encaixe aí para o Rachaad White? E depois o Bretas fala sobre alguns outros landing spots, alguns nomes que ele queira também. O que você acha, João? Não estava achando o microfone aqui. Tranquilo. Cara, eu acho que o landing spot para ele é um lugar que tenha essa vaga para um running back que joga para um bell cow. Falcons, provavelmente. Eu acho que é o único, né? É o único. Talvez, não sei se é por causa da comparação com o David Johnson, eu gostaria de ver ele talvez no Arizona Cardinals, complementando ali o James Conner enquanto ele se adapta aí na NFL. Gosto. Ainda mais que o Chase Edmonds tendo saído, ele começa como um 3-down back, o Conner já é um cara que tá ficando mais velho, mas ganhou um contrato de respeito, mas quem sabe ele consegue roubar a vaga aí de principal nos próximos anos. Aliás, falando em landing spot, Bretas, para já emendar contigo, não temos muitos disponíveis para um bell cow, eu acho que isso pode ser um problema, pensando em fantasy também. Aqueles que estão disponíveis, não sei se são times que gostam de empregar um só corredor principal, como era o caso, por exemplo, dos Steelers em 2021, que a gente sabe do histórico do Tomlin e era um destino que a gente sabia que se um running back caísse ali, ele teria todo o volume mais um pouco, e foi o que aconteceu com o Najee Harris para o Fantasy, por mais que a eficiência dele por corrida não tenha sido das melhores, o volume fez com que ele terminasse o ano no top 10, top 5. Esse ano acho que ele não tem nenhum lugar parecido com isso, mas tem um bom ataque ali em Buffalo, que é bastante intrigante, eu acho. Atlanta Falcons, que você já mencionou, com o Cordero Patterson já para além dos seus 30 anos, eles assinaram só com o Damian Williams, que é um cara que também já está mais velho. O Houston Texans pode ser um lugar que tem uma vaga, mas é um ataque de teto limitado. Então, o que você acha aí dos landing spots? Eu acho que tem pouquíssimos landing spots bons esse ano aí. Para mim, o melhor claramente é os Falcons. O Buffalo Bills eu não gosto tanto, porque eu acho que o cara ele pode acabar caindo num comitezão. E o Buffalo Bills já é um time que não produz, não está no top 20 em pontos produzidos para a posição de running back no fim. Então, apesar de ser um ataque sensacional na vida real, eles não passam muito a bola para running back. Tem o Josh Allen roubando touchdowns dos running backs, então os running backs não pontuam tanto. Então, mesmo que caia um Breece Hall lá, vai ter snapzinho pro Devin Singletary, vai ter snapzinho talvez pro Duke Johnson, então eu tenho um pouco de medo do Buffalo Bills. Não gosto tanto, para falar a verdade. O Falcons que eu acho sensacional, porque eles vão ter que usar o Cordarrelle Patterson como wide receiver esse ano muito. Então eu acho que é um landing spot sensacional e talvez o único. Houston, né? Já te perguntar. Houston tem eu acho que ano passado a gente viu uma tendência neles a usar 3 running backs todo jogo, né? Então isso me preocupa um pouco. Por outro lado, eles nunca tiveram um running back com a qualidade de um running back de dia 2. Então para mim é um landing spot meio imprevisível aí. E o landing spot ruim tem vários, né? Tem o 49ers mesmo, o meu 49ers, que eu acho que tem chance sim de draftar o running back, e até por isso que quando eu consegui vender o Elijah Mitchell num bom preço antes do draft eu vendi,
Tem o Jets também, que tem o Michael Carter lá. E muita escolha de segundo round ali. Eu acho que os Jets não vão conseguir não draftar um running back e aí vai complicar toda a vida do Michael Carter. Tem muita coisa, tem muito landing spot ruim. E eu acho que vai ter time que a gente não tá pensando que pode draftar um running back que vai draftar. Então, Giants é um que eu tenho medo de draftar running back, porque eu tenho Saquon Barkley em algumas ligas. E vai ter time, cara. Vai ter running back aí que a gente... Denver Broncos. Vai ter time aí que a gente tá achando que não vai draftar running back, vai draftar e que por isso vai matar algum running back. Então, havia isso daí. Posso só citar os dois destinos mais devastadores para mim ali, quando estiver assistindo no dia 2, seria o Denver Broncos, principalmente, dependendo do capital de draft. Se for de quarto round em diante, aí não me preocupo com o Javonte Williams. Mas existe a chance de sair o Kenneth Walker no final do segundo round ali, e aí bagunçar tudo com o Javonte Williams. E o Baltimore Ravens, né? Porque o J.K. Dobbins e o Gus Edwards ainda não estão 100% saudáveis, eles já entrevistaram o Melvin Gordon, e aí seria uma bagunça só, tendo que dividir corridas também com o Lamar Jackson, num time que, corre muito com a bola, mas é muito dividido no backfield. Né? E não passa, né, para o running back. Exato. E uma coisinha só que eu ia falar que eu acho muito interessante é a história do Zamir White, que é o seu queridinho aí. O Zamir White, ele foi o recruta, running back número 1 dos Estados Unidos inteiro. Então, quando ele chegou no high school, ele era o jogador mais procurado, talvez, do college inteiro. Então, isso é muito interessante para o Zamir White. E aí ele chegou na carreira dele de college, ele estourou os 2 ACLs dele. Então ele rompeu um em cada joelho. E apesar disso, até hoje, em testes, né, atléticos, no combine, ele foi um monstro. Provavelmente é o running back, eu acho, mais atlético da classe inteira. E isso é uma coisa que a gente sabe que importa. Por outro lado, então, recruta 5 estrelas e muito atlético de um lado, do outro lado, rompeu os 2 ACLs e pegou 15 passes nos últimos 25 jogos de college. Então, o Zamir White, ele tem muito motivo para amar, muito motivo para odiar. Eu acho ele um cara muito interessante mesmo de analisar. E eu acho que eu tô em cima do muro com ele. Nem gosto, nem desgosto. E aí, João, faz a média pra gente e emenda mais alguns nomes pra gente fechar os running backs aí. Eu gosto muito do Zamir White, ele é meu quarto running back dessa classe. O que eu ia comentar com o Bretas é que tem um cara que para mim é perfeito pro 49ers, que é o Pierre Strong. Eu acho que se ele chegar lá, vai complicar muito a vida do Elijah Mitchell. Que é um cara mais equilibrado, né, em termos de jogo aéreo, jogo terrestre, não é um Trey Sermon, mas que é aquele power back. Eu não quero ver outro power back nos Niners, um cara mais equilibrado ali, que também tem a capacidade de receber a bola e é explosivo, como é o caso do Strong, seria bem interessante lá, né, Bretas? Um time que eu acho que pode surpreender e acabar draftando um desses power backs é o New Orleans Saints. Para ser o novo Mark Ingram, né? Sim, é um time que precisa disso. O James Winston não consegue ser aquele quarterback que lança o jogo inteiro. O Saints vai ter que ter um jogo corrido muito forte se quiser competir na NFC, que é o que eles mostraram que querem, com os movimentos que fizeram. Sim, realmente, boa análise. Vai draftar algum power back mesmo, porque o Mark Ingram não vai dar, não. E o Pierre Strong que você falou, ele é um perfil muito interessante também, né? Ele é o running back talvez que teve mais produção de todos os running backs dessa classe, pegou muitos passes no college, foi super atlético, só que, né, ele é da FCS, né, que é como se fosse a segunda divisão do college. Então, o quanto você coloca isso na balança? O perfil dele, tirando esse detalhe que é gigantesco, é perfeito. E é muito interessante também que ele encaixa no 49ers. Eu já vi ele em mocks de sites do 49ers, saindo mais ou menos na 5ª rodada, assim, é que ele tem esse perfil de Elijah Mitchell, né? Ele correu 4,37, 40 jardas, jogou em zone também, né? No esquema que encaixa. É um cara que eu acho que faz todos o seu running back 2. Então... Boa, vamos ver se confirma, né? E aí, 2 landing spots que eu acho que seriam bem intrigantes e não sei se seriam ruins, mas exigiriam paciência em Dynasty, é o Arizona Cardinals, que a gente já falou, com o James Conner ali, tendo ganho um bom salário, né, um bom contrato, mas a gente sabe o que significa running backs em segundo contrato. E o Tampa Bay Buccaneers, né, que renovou com o Fournette, mas a gente sabe que o running back não é eterno. O Tom Brady também não é eterno, mas diante de uma linha ofensiva que perdeu jogadores, mas que ainda continua, acho que
no mínimo bem decente, é um landing spot que me intriga ali, também como um complemento nesse primeiro ano a esses dois titulares, né, o Conner e o Fournette, com uma chance de se tornarem bell cows daqui a um ano, 2 anos, em Dynasty, seriam destinos, no mínimo, intrigantes. Bom, queria agradecer demais a todo mundo que nos assistiu e mandou mensagens aí no chat, pediu o destaque final dos meus amigos, agradecendo muito também pela aula de análise que eles sempre trazem aqui, começando com o Bretas, meu grande amigo, com quem eu estava morrendo de saudade de conversar. Muito obrigado aí pela resenha de primeira qualidade mais uma vez. Deixa seu destaque final, sua mensagem final aí pra galera. O que você quiser, Bretas. Não, o que eu ia falar é que eu vi o Léo aí falando que o raso do cara é quase 10, pouco atlético. Eu acho que eu devo ter falado errado, né? Porque os dois caras que eu falei agora são o Zamir White e o Pierre Strong, que são os dois running backs mais atléticos da classe. Talvez eu confundi a palavra e falei que eles eram um pouco atléticos. Mas o Zamir correu 4,40 sendo pesado, o Pierre Strong correu 4,37, que é o melhor tempo de running back esse ano. Então os dois são muito atléticos, e até por isso que eu gosto muito dos dois. Então, se eu falei isso aí, foi errado. E é isso aí, cara. É ficar atento nesse capital de draft mesmo, nos landing spots de running back. E eu tô muito curioso, na verdade, uma das coisas que eu tô mais curioso é para ver qual landing spot vai ser aquele inesperado. Qual running back de dia 2 vai cair num time que a gente não tá esperando. Eu tô muito curioso para isso. Tomara que essa bomba não caia no meu colo. Parece que sempre acontece, né? Uma dessa. Mas, bom, a gente só vai saber dia 28, 29 ou 30 de abril. Não é, João Maurício, meu grande amigo, nosso coach aqui do BRFF. Muito obrigado aí pela presença. Resenha de primeira qualidade. Deixa seu destaque final, salve inicial aí pra galera. O meu destaque final é para a live de amanhã, que vai estar imperdível, com o ponto alto dessa classe, que são os wide receivers. Eu não vou estar participando da live, mas vou estar lá nos comentários assistindo e trocando uma ideia e mandando perguntas para vocês. Boa, João, é isso aí. Amanhã chegaremos com os pass catchers, wide receivers, principalmente. A gente vai falar muito dessa classe muito profunda e cheia de talento, e também de tight ends, porque eles também merecem um pouquinho de destaque, por mais que estejam longe da qualidade da classe de wide receivers. De qualquer forma, vai ser muito interessante esse papo comigo, nosso grande amigo Edu, a voz do BRFF, e o Lorde de Inglês, Derek Piscigini. Não percam amanhã também às 9 da noite. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou na live, no YouTube gravado ou na versão podcast. Um grande abraço a todos e até amanhã, terça-feira, com os wide receivers e tight ends. Valeu!